countdown begins. Every moment counts. Now, for the believer, it's not where you'll spend eternity. For the believer, it's how you'll spend eternity. The decisions you make today determine where and how you will spend eternity. You will not be judged on what you did. You will be judged in the light of what you were called to do. At the zenith hour, there's no second chance. Whatever we do in this zero time determines how we're going to spend eternity. Life is but a vapor. If you really want to know the truth, every one of us are going to touch people's lives if we just do what we're called to do. This 12-part series will challenge you to confront your motives, making your life count from this moment on as you face your own eternity with great confidence on Judgment Day. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, e deixa eu dizer isso. Algo que eu vou dizer nessa sessão é controverso para muitos no corpo de Cristo. Na verdade, não para muitos, talvez para alguns. E para ser muito honesto com vocês, não precisava ser controverso. Porque se tomássemos as Escrituras como autoridade máxima, não teríamos nenhuma discrepância sobre o que falamos. E o problema, na verdade, vem do seguinte. Eu descobri que há pessoas hoje que leem o que creem ao invés de crer no que leem. Vocês estão entendendo? Quando elas leem a Bíblia, elas leem através dos seus óculos denominacionais, com preceitos que homens estabeleceram, ao invés de simplesmente crerem no que leram. Antes de eu ser salvo, eu estive numa denominação e ia para a igreja todo domingo, mas 75% da nossa doutrina vinha dos homens. E eu dizia, como assim? 25% vinha da Bíblia. E eu disse, eu vou crer no que eu leio, mesmo se eu não entender. Quantos sabem que isso é o temor do Senhor? E vamos lá. Aonde o temor do Senhor começa? Sabedoria, entendimento e conhecimento, todos os três de acordo com a palavra. Então, quando você crê no que lê, ao invés de ler o que crê, é o temor do Senhor, o princípio do entendimento. Se você não entende a palavra, o entendimento vai chegar, e é assim que Deus tem esclarecido muitas passagens para mim. Eu digo, ok, Senhor, eu não entendi isso mentalmente, mas eu vou crer nisso, e quando eu creio, de repente, o temor do Senhor abre o entendimento, e eu entendo. Veem o que eu digo? Deus é fantástico, não é? Amém. Então, vamos começar com Mateus capítulo 7, onde paramos. E em Mateus capítulo 7, nós lemos aqui no versículo 21, nem todo aquele que diz para mim, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai no céu. Então aqui não é um evangelho vazio que Jesus está ensinando. Ele está dizendo, quando você me aceita de verdade como Senhor, a minha natureza é colocada em você, como aprendemos na última lição, certo? E a minha natureza, a minha graça, a minha natureza te dá a habilidade de obedecer a Deus. Não, no Velho Testamento, se você matasse alguém, você seria morto, mas debaixo da graça, como será? Se você discriminar ou odiar alguém, se você odeia alguém, você é um assassino pelo Novo Testamento. Não é assim no Velho Testamento. No Novo Testamento, só de olhar uma mulher com desejo, você está adulterando. No Velho Testamento, tinha que ir para a cama com ela. Por quê? Porque a graça nos dá a habilidade de viver para Deus de coração. Ela funciona de dentro para fora, entenderam? Então ele diz no versículo 22, muitos dirão para mim naquele dia, note que não são poucos, não alguns, mas muitos. Muitos dirão para mim naquele dia. Qual é esse dia? O dia do julgamento. Estão acompanhando? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Note que é em nome de Jesus, não em nome de Buda. Não expulsamos demônios em teu nome e fizemos muitas maravilhas em teu nome, então eu vou declarar a eles, eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticam injustiça. A palavra grega para injustiça é a palavra anomia, que se soletra A-N-O-M-I-A e significa simplesmente agir contrário à lei ou à vontade de Deus. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês que praticam a injustiça. Percebam, ele usa a palavra praticam, repitam, praticam. Ele não está falando de alguém que simplesmente tropeça e peca de vez em quando. Ele não está falando de bebês espirituais que estão tentando se libertar de algo, que estão lutando contra alguma coisa na vida. Não, ele está falando de alguém que diz, ei, eu estou fingindo que não vejo, eu sei que ele justifica o pecado ou a injustiça, então eu continuo. É disso que ele está falando aqui. Muitas dessas pessoas, porque notem, ele diz, muitos dirão em teu nome expulsamos demônios. Muitas dessas pessoas aqui expulsarão demônios em nome de Jesus. Veja, será que um ímpio pode, uma pessoa totalmente ímpia, expulsar demônios em nome de Jesus?
Isso é impossível se você lembrar Atos 19 dos 7 filhos de Seva, que tentaram expulsar o demônio de um homem e eles diziam: te expulsamos em nome do Jesus que Paulo prega. O demônio falou pelo homem: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas quem são vocês? E os colocou para correr, nus e feridos. Então você não pode expulsar um demônio em nome de Jesus, a não ser que você esteja associado com Jesus, entenderam? Então, quem são essas pessoas que expulsaram demônios em nome de Jesus? Elas os expulsaram, vocês notaram? Mas ainda assim Jesus disse: nunca os conheci. Quem são elas? Bem, um grupo dessas pessoas podem ser as pessoas que nunca o conheceram intimamente. Eles se associam genuinamente a Jesus, mas pensando em benefícios, mas puramente motivados por ganho pessoal. Paulo fala dessas pessoas em 1 Timóteo 6,5. São pessoas que possuem uma mente corrompida e destituída da verdade, que supõem que a divindade é uma forma de ganho pela qual se projetam. Bem, isso é claramente respondido quando Jesus diz de novo: eu nunca os conheci. E marque aí onde estão. E vão para 1 Coríntios capítulo 8. Vá comigo rapidamente. 1 Coríntios capítulo 8, Jesus disse: eu nunca os conheci. 1 Coríntios capítulo 8 nos dá o entendimento disso. Quando Jesus disse eu nunca os conheci, não quer dizer simplesmente eu o conheço, porque quantos sabem que Deus sabe tudo de todos? Estão comigo, ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Mas 1 Coríntios capítulo 1 nos dá a resposta, ele diz: concernente às coisas oferecidas a ídolos, esse é o capítulo 1, sabemos que todos têm conhecimento. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda, como convém saber. Agora o verso 3 é onde eu quero focar. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele. Notaram a palavra conhecido? O que significa amar a Deus? Manter seus mandamentos. Esse é o amor de Deus, se mantemos seus mandamentos, segundo João verso 6. Então deixa eu ler 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, na Bíblia Amplificada. Ele diz: mas se alguém ama a Deus verdadeiramente, com afeição e reverência, pronta obediência e grato reconhecimento das suas bênçãos, ele é conhecido por Deus, reconhecido como digno da sua intimidade e amor. E ele é posse de Deus. Então, quando Jesus diz: apartai-vos de mim, eu nunca os conheci, o que ele estava dizendo? Eu nunca os conheci intimamente. E um exemplo disso pode ser Judas. Judas fez grandes sacrifícios para seguir Jesus. Quantos sabiam disso? Ele deixou seu emprego, ele continuou com Jesus mesmo quando os discípulos se foram. Ele ficou, não é verdade? Não é verdade? Ele ficou mesmo quando outros discípulos se foram. Ele ficou mesmo com toda a perseguição. Ele ficou durante todos aqueles 3 anos e meio quando vários deixaram Jesus. No entanto, se você olhar os motivos de Judas, eles não eram certos desde o começo. Porque se você olhar Mateus 26,14, não precisa abrir, Judas fez a declaração: o que você está disposto a me dar se eu for? Então ele estava no estilo: o que eu ganho com isso? Em Mateus 26,25, ele mentiu e dissimulou para ganhar vantagem. Se você olhar João 12, de 4 a 6, você vai ver que ele roubou o dinheiro da bolsa do ministério de Jesus. Então eu vou ler de novo 1 Timóteo 6,5. Eles têm mentes corrompidas, destituídas da verdade, e supõem que a divindade é uma forma de ganho, através da qual se projetam. Judas nunca conheceu o Senhor intimamente, embora tenha passado 3 anos e meio na sua presença. Sabemos que isso é verdade, que ele não estava certo desde o início, porque Jesus disse: não fui eu que escolhi a vocês 12... e um de vocês é o diabo. Ele falava de Judas Iscariotes, o filho de Simão. João 6, versos 70 e 71. Então, há pessoas como Judas que seguem Jesus por razões erradas. Eles supõem que a divindade é uma forma de ganho, eles seguem Jesus meramente pelo que podem ganhar, ao invés de terem um amor reverente e respeito por ele. Bem, isso perfeitamente descreveria vida dupla na nossa alegoria de Afabel. Vida dupla era professor na escola, mas mesmo assim nunca tinha amado Jalen. Então essa é a primeira possibilidade das pessoas para quem Jesus vai olhar e dizer: apartem-se de mim no dia do julgamento. No entanto, como fica enfraquecida na nossa alegoria? Enfraquecida, por uma vez, teve um relacionamento real com Jalen, mas ainda assim ela se afastou dele. Será que é possível uma pessoa se afastar da salvação e ouvir de Jesus: apartai-vos no julgamento? Bem, vamos analisar e ver o que a palavra diz. Vá comigo, por favor, para Ezequiel capítulo 18, que é onde começaremos. Ezequiel capítulo 18. E eu quero acautelar vocês de novo: não leiam o que vocês creem. Não leiam de acordo com os óculos coloridos que a sua denominação lhe deu. Nem com o que os homens disseram a você ou o doutor fulano de tal disse um dia. Mas leiam a palavra de Deus. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 24, lemos:
Mas quando um homem justo, eu vou fazer uma pergunta, essa pessoa é justa? Essa pessoa é justa? Certo? Se Deus diz que ele é justo, ele é justo. Então esse não é alguém que tem uma suposta justiça. Ele não é um impostor. Estão acompanhando como enganado na nossa alegoria. Enganado era um impostor. Ele era um enganado, achava que estava salvo, mas não estava. Deus diz, quando o homem justo, repita, justo, se desvia da sua justiça e comete iniquidade e age de acordo com todas as abominações que o homem mau comete, viverá ele? Toda a justiça que ele praticou não será lembrada. Por causa da infidelidade da qual é culpado e do pecado que ele cometeu, por causa deles, ele irá morrer. Agora notem que Deus diz, toda a justiça que ele praticou não será lembrada. Eu não sei vocês, mas quando Deus diz que não vai se lembrar de algo, é como se nunca conhecesse aquilo. Quantos sabem que falamos sobre, quando você nasce de novo, Deus diz, dos seus pecados não mais me lembrarei, no livro de Hebreus? Se você chegar até Deus e disser, Deus, você se lembra do que eu fiz antes de conhecer Jesus? Ele vai dizer, eu não me lembro. É como se nunca tivesse acontecido para ele. Quando Deus esquece o pecado de alguém, é como se ele nunca tivesse conhecido, mas quando ele esquece a justiça de um homem, sabe o que ele diz? É como se aquilo nunca tivesse acontecido, é isso que ele diz, ele morrerá. Estão comigo? Vá comigo para Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 19, diz, irmãos, olhe para mim, por favor. Quando Tiago diz irmãos, ele está falando para irmãos verdadeiros ou supostos irmãos? Para irmãos verdadeiros, ele diz, irmãos, se alguém dentre vós, então alguém entre quem? Os irmãos, se desviar da verdade, repita comigo, desviar. Diga outra vez. Essa é uma palavra muito importante, lembrem. Irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei aquele que converte o pecador, é interessante, ele chama aquela pessoa que é um irmão e se desvia da verdade de pecador, do seu caminho errado, salvará a alma dele da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Eu acho que está muito claro. Então, Provérbios 21, verso 26. Eu não vou abrir lá, eu vou ler para você da versão da Bíblia Amplificada. Ele é tremendo em todas as traduções, mas ouça a da Bíblia Amplificada. Ele diz, um homem que se desvia, repita, se desvia. Lembre do que Tiago disse, irmãos, se alguém dentre vós se desvia da verdade, não é? Provérbios 21, 16 diz, um homem que se desvia do caminho do entendimento habitará na congregação dos espíritos dos mortos. Então ele deixa muito claro que um homem que se desvia da verdade e permanece nesse estado vai habitar ou será enterrado na congregação dos espíritos dos mortos. Na hora 2 nós aprendemos que esse é o lago de fogo. Você pode dizer amém? Vá comigo para Apocalipse capítulo 3. Você vai notar que eu vou abrir em muitas passagens das Escrituras nessa lição. Porque é muito importante que saibamos o que as Escrituras dizem sobre isso para que não peguemos trechos fora do contexto para construir uma doutrina. Você diz amém? Em Apocalipse capítulo 3, o livro da vida é mencionado 8 vezes no Novo Testamento. Tanto Paulo quanto Jesus nos mostram que aqueles que vão passar a eternidade com Jesus têm seu nome escrito nesse livro. Nossos nomes são escritos lá no momento que nascemos de novo, não é verdade? Se você lembrar, a Forcine era uma mulher grega. Na visão, ela foi para a sala do trono e ela viu seu nome sendo escrito no momento em que ela aceitou Jesus. Certo? E os anjos dançavam ao seu redor. Então Paulo escreve em Filipenses 4:3, ele diz, então eu te peço, meu verdadeiro colega, que ajude essas mulheres porque elas se esforçam comigo em dizer aos outros as boas novas. E elas trabalharam com Clemente e com o resto dos meus cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Você pode dizer livro da vida? Bem, todos nós já sabemos muito bem dessa verdade. Todo nome que não é encontrado no livro da vida está o quê? Perdido e será enviado para o lago de fogo. Sabemos por Apocalipse 20:15, que diz o seguinte, todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então todos aqueles que estão salvos têm o nome no livro da vida e todo aquele que não tem o nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Isso está claro? Está claro? Certo? Eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 3 e veja o que Jesus disse a essa igreja. Você está pronto? Veja o verso 5. Leiam com cuidado. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum
eu apagarei o seu nome do livro da vida. Você ouviu isso, Jesus dizendo que não apagará o seu nome do livro da vida? Eu vou ler na versão amplificada para mais clareza. Jesus disse, eu não apagarei ou retirarei o seu nome do livro da vida. Então, se o seu nome vai ser apagado do livro da vida, o que isso quer dizer? Que tinha que estar lá. Bem, os únicos que têm o nome no livro da vida são aqueles da família, pessoal. Não os enganados, não os impostores, só aqueles que são genuinamente da família. Ainda estão aqui? Jesus disse, eu não apagarei seu nome do livro da vida. Se ele diz que essa é uma possibilidade, ele está avisando a igreja toda sobre isso. Estão comigo? Ele diz, você tem um nome, e ele está trazendo uma repreensão aqui. Toda vez que Jesus traz uma repreensão, ele traz esperança. Eu amo isso. Não é ótimo? Ele sempre puxa a raiz, mas ele planta onde ele puxa a raiz. Ele sempre cava, mas ele constrói onde ele cava. Não é ótimo? Eu amo isso. Eu fico tão empolgado. Amém? Vá comigo, por favor, para Hebreus capítulo 6. Enquanto você está achando aí, eu quero compartilhar com você o testemunho do irmão Kenneth E. Hagin. Kenneth Hagin é um homem que eu respeito muito, muito mesmo. Ele foi para casa para estar com o Senhor há uns anos atrás. Ele passou mais de 70 anos no ministério. Os seus livros, até o dia de hoje, têm mais de 60 milhões de cópias impressas ao redor do mundo. Ele formou mais de 24 mil alunos no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Eu lembro que eu estava numa conferência na África do Sul e estávamos falando das pessoas mais influentes do mundo no corpo de Cristo, ou seja, que colocou suas mãos sobre ele. E eu disse, eu creio que o homem que mais afetou a igreja, mais do que qualquer um, no corpo de Cristo nos últimos 50 anos, e eu não estou falando de anjos, estou falando da igreja, eu creio foi o Kenneth Hagin. Quer dizer, você olha para os 65 milhões de livros e 24 mil pessoas formadas ao redor do mundo ministrando, isso é fantástico, mas no seu livro Eu Creio em Visões, ele escreve sobre uma visão que ele teve de Jesus, e essa visão em particular que ele teve ocorreu em 1952. Ele estava pregando num acampamento, um acampamento de tendas, eu acho, e o Senhor apareceu para ele, e o Senhor mostrou para ele um pastor que ele conhecia e a esposa desse pastor. E a esposa desse pastor tinha caído no engano que a sua beleza e o seu talento estavam sendo desperdiçados no ministério e que seriam melhor usados no mundo. Essa esposa acabou se divorciando do marido e foi para o mundo, mas na visão que aconteceu ali, e o irmão Hagin disse, Jesus, eu preciso orar por ela, e o Senhor disse ao irmão Hagin especificamente, não ore por ela. Isso realmente incomodou o irmão Hagin. Então na visão dele, ele disse o que quer dizer isso, e eu vou ler direto do livro dele. O Senhor disse especificamente ao irmão Hagin, essa daí é minha filha. Então o irmão Hagin disse, Senhor, o que acontecerá a ela? Eu perguntei. Ela passará a eternidade nas regiões dos condenados, onde há choro e ranger de dentes, ele respondeu. E na visão eu a vi caindo no poço do inferno e ouvi seus gritos horríveis. Essa mulher era sua filha, Senhor, era cheia do Espírito e fazia parte do ministério. E ainda assim você diz para não orar por ela, não entendo isso. O Senhor me lembrou da seguinte passagem, que está em 1 João 5,16, se algum homem vê o seu irmão cometendo um pecado, que não é para a morte, ele deve pedir, e lhe dará vida, para aqueles que não pecam para a morte. Existe um pecado para a morte, e por esse eu não digo que devam orar. Eu disse, Senhor, mas eu cria que o pecado referido levava à morte física, e a pessoa era salva, embora tivesse pecado. E Jesus respondeu, mas esse versículo não fala de morte física, você pode ver. Ele disse, você está adicionando coisas. Se você ler o capítulo 5 inteiro, você verá que está falando de vida e morte, vida espiritual e morte espiritual. E essa morte é espiritual. Isso se refere a um crente que comete um pecado para a morte, e para esse eu digo que não se deve orar. Eu disse a você para não orar por essa mulher porque ela cometeu um pecado para a morte. E o irmão Hagin disse, Senhor, isso realmente mexe com a minha teologia. Você poderia me explicar melhor? Eu pedi. E então ele disse, algumas vezes a nossa teologia tem que ser mexida se não estiver em linha com a palavra de Deus. Jesus então lembrou o irmão Hagin da seguinte passagem, é isso que eu vou ler, Hebreus capítulo 6. Vamos ler o verso 4. Diz, pois é impossível, repitam, impossível, para aqueles uma vez iluminados e que provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura, se eles caírem, renová-los outra vez ao arrependimento, uma vez que o crucificaram de novo para si mesmos o Filho de Deus e o colocaram em vergonha. Vocês notarão que nas Escrituras há certas qualificações, viram isso? Primeiramente, esta pessoa tem que ter sido iluminada e ter provado o dom celestial.
Bem, isto se aplica àqueles que receberam Jesus, porque ele é o dom celestial, certo? Segunda qualificação que a Bíblia diz, tem que ser cheios do Espírito Santo, certo? A terceira qualificação é, eles têm que ter provado a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Então, por esta lista, podemos ver que isto não inclui bebês cristãos, mas crentes desenvolvidos, entendem? Bem, muitas vezes quando começamos a falar disso, as pessoas chegam e dizem: "Oh, cara, uma vez eu disse ao Senhor que eu não queria mais servi-lo." Mais tarde tiveram um remorso profundo e se arrependeram, e mesmo assim têm um grande medo desta passagem, e eu nem prego sobre a passagem, chegam para mim e dizem: "Meu Deus, aquela passagem, eu acho que eu estou perdido para sempre." E eu digo a eles: não. Algumas vezes as crianças fazem coisas estúpidas. Certo? Quantos sabem que há crianças de 4 anos que olham para os seus pais e dizem: "Eu não gosto de vocês, não quero viver aqui", e por ser totalmente estúpido você diz: "Ok, cresça." Estão comigo? Ok, então quando vemos as escrituras não está falando de crentes bebês. Estamos falando de crentes maduros. Crentes vividos que provaram do dom celestial. Que foram cheios do Espírito, provaram a palavra de Deus e os poderes vindouros. Não são bebês cristãos. Então eu digo a elas, porque ficam preocupadas, eu digo: veja bem. Se você tivesse caído definitivamente de verdade, não estaria aqui falando comigo. Você não teria desejo de voltar. Porque apenas o Espírito Santo nos leva a Jesus. Então o simples fato de você desejar estar com Ele significa que você não cometeu o pecado para a morte. É simples. Não há nada para se entristecer. Estão comigo? Você na verdade nem ia querer vir para este culto na igreja. Na maioria das vezes, eu sei que não é sempre verdade, mas a maioria das vezes você não teria essa bondade de coração que eu vejo. Certo? Vai comigo para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler o verso 20. "Pois se, depois de terem escapado das poluições do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." Agora olhe para mim, eu quero parar aqui. Eles escaparam das poluições do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seriam nascidos de novo? Eu não ouvi. Seriam nascidos de novo? Absolutamente. Ele escapou das poluições do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Certo? Agora veja o que ele diz. "Pois se escaparam das poluições do mundo através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, estão outra vez emaranhados nelas. E dominados." Repitam: dominados. Então aqui está o conforto, diz que o desviado pode voltar para Jesus. Dominados significa que permanecem naquele estado. O último final é pior para eles do que o começo. Veja o verso 21 com cuidado, porque teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que tê-lo conhecido e dar as costas ao santo mandamento entregue a eles. Sabe o que ele acabou de dizer aqui? Seria melhor para eles nunca ter sido salvos do que ser genuinamente salvos, se desviar e permanecer nesse estado. Seria melhor que não tivessem sido salvos. Então por que Deus diria era melhor que não tivessem sido salvos? A resposta está no livro de Judas. Passem mais alguns livros e eu vou mostrar. Livro de Judas. Ele está falando daquelas pessoas que entraram sem ser notadas e tudo mais, e ele acaba falando de apóstatas. O que significa apóstatas? São pessoas que se desviaram da fé. E ele continua, se você ler o verso 11, ele diz: "Ai deles que foram pelo caminho de Caim, se encheram de cobiça pelo erro de Balaão, pelo lucro, e pereceram na rebelião de Corá." Bem, eu quero dizer, Caim, Balaão e Corá em algum momento tiveram um relacionamento com Deus. Na verdade, 2 deles eram ministros. Corá era um profeta do Senhor, não era um profeta de Baal, era um profeta de Jeová. E Corá era um dos sacerdotes que trabalhavam com Arão, o sumo sacerdote. Então ele também era um ministro. Verso 12 diz: "Estas são as falhas nas suas festas de amor." Bem, festas de amor, se você quiser anotar, eram simples jantares que a igreja tinha junta. As manchas nas festas de amor. Quantos sabem que Jesus vai voltar para uma igreja sem manchas? Você pode dizer amém? "Enquanto festejam com você sem temor, então lhes falta o temor do Senhor." Vejam, servindo apenas a si mesmos. Então vejam o que estavam fazendo. Estavam servindo a si mesmos sem o temor do Senhor. Entendem isso? Agora veja, então festejam com você sem temor, servindo a si mesmos. Deixa eu dizer algo aqui. Isso é algo que realmente cria um alarme, que é o seguinte: os apóstatas não necessariamente lideram a igreja. Quer dizer, Corá estava na congregação, não é? E lembra o que Corá disse a Moisés? Números 16:3, veja o que Corá disse a Moisés: "Você foi longe demais, todos em Israel foram separados pelo Senhor e Ele está com todos nós." Então Corá disse isso um dia,
antes da terra abrir-se e engoli-lo. O Senhor está com todos nós. Todos podemos. Isso me diz que algumas vezes, quando as pessoas se desviam permanentemente de Deus, podem continuar na igreja. Esse é o maior perigo, sabe por quê? Por isso que Judas escreveu a carta. Porque eles têm um tipo de vida que influenciam os bebês, influenciam os machucados e influenciam aqueles que, de alguma forma, são vulneráveis. Com seu estilo de vida. Que é um estilo de vida onde vivem completamente longe de Deus, totalmente para si mesmos e sem o temor do Senhor. E a sua influência se espalha como câncer. Por isso são mais perigosos. Não são os apóstatas que deixam a igreja, mas aqueles que estão na igreja que são mais perigosos. Eles não são aqueles que vão para o ministro e dizem: eu acho que eu me desviei do Senhor, eu acho não, eles nunca fazem isso. Porque servem apenas a si mesmos. Na verdade, eles estão vivendo num extremo estado de engano. Entendem isso? Estas são as manchas nas suas festas de amor, festejam sem temor e servindo a si mesmos, são nuvens sem água, ou seja, têm a aparência externa, mas não têm a substância. Sabem falar, mas não têm amor. Boa pregação, amém. São nuvens sem águas, carregados pelos ventos, e eu tenho notado que esses caras estão nas maiores e mais modernas. Que nova doutrina está surgindo, que novo isso, que novo aquilo. Entendem? São árvores de outono sem fruto, não há mais fruto, não há mais fruto. Lembra que Jesus disse: os conhecerão pelo fruto? Não estou falando dos seus milagres, estou falando dos seus frutos. Fruto é a natureza, a personalidade, o caráter, estilo de vida, maneira de viver. Vocês estão aqui? Paulo disse: vocês seguem o que? Minha maneira de vida, meu propósito. Meus sofrimentos, minha paciência. São árvores de outono sem frutos, duplamente mortas. Repita: duplamente mortas. Você viu esta passagem aí? Ela diz duplamente mortas. Espera aí, como alguém pode ser duplamente morto? Estavam mortos, perdidos em pecados, encontraram Jesus, nasceram de novo, tiveram a vida de Deus neles e então se tornaram mortos de novo. É a única forma de ser duplamente morto. Duplamente mortas. Está muito claro para mim. Puxadas pelas raízes, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. A maior punição no lago de fogo está guardada para aqueles que um dia o conheceram e se desviaram. A negridão das trevas para sempre. Isso é confirmado pelas próprias palavras de Jesus, se você for para Lucas capítulo 12. Notaram que eu estou dando muitas passagens? E é fantástico como as pessoas se apegam a essa segurança incondicional eterna. Tipo, você nunca perde sua salvação mesmo amaziado ou com drogas, mas são salvos porque fizeram a oração. E se apegam a apenas uma passagem: nunca te deixarei ou abandonarei. E baseiam todo o seu futuro eterno nisso. Jesus disse: nunca te abandonarei, mas ele não disse que você podia abandoná-lo. Evangelho de Lucas capítulo 12, verso 42. E o Senhor disse: quem então é o servo fiel e sábio a quem o mestre fará governar sobre sua casa para dar-lhes uma porção de comida na estação devida? Bem-aventurado é o servo que o mestre encontra agindo assim quando ele chega. Em verdade vos digo que ele o fará governar sobre tudo o que tem. Veja o verso 45. Mas se este servo... Agora olhe para mim. Jesus chama esse cara de servo. Ele não diz que ele é um impostor. Ele não diz que é um estranho. Não diz que é de fora. Ele é um servo na casa de Deus. Estão vendo? Mas se este servo diz em seu coração: meu mestre, notem, meu mestre. Ele é aquele que confessa Jesus como Senhor, certo? Ele é chamado de servo genuíno pelo próprio mestre. E disser: meu mestre está demorando a chegar. Começar a bater nos servos homens e mulheres, beber e ficar bêbado. Em outras palavras, servir ao Senhor sem temor, servir para si mesmos. É aí onde tiram vantagem das pessoas. O seu fruto será tirar vantagem das pessoas para seu ganho. Verso 46. O mestre desse servo chegará no dia em que ele não está procurando por ele. Não é interessante? Jesus diz: eu vou ter certeza que hoje ele não está me esperando. E na hora em que ele não sabe, ele vai castigá-lo, e vejam, e lhe dará lugar com os infiéis. Viram isso? Nós sabemos quem são os infiéis. Na nossa alegoria, é o independente. Agora veja isso, verso 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, ele conhece a vontade do Senhor, ele provou sua palavra. E não se prepara ou faz a vontade do seu mestre, será castigado com muitos açoites. Repito, muitos açoites.
Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo na alegoria independente receberá poucos açoites. Olhe para mim. A escuridão e as trevas estão reservadas para aquele que conhece a vontade do Mestre e permanentemente se desvia. Vocês estão aqui? Então, deixa eu dizer o seguinte. As Escrituras nos alertam sobre a grande apostasia que ocorrerá entre os crentes nos dias em que vivemos, não é? Porque sabemos a partir de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, não deixem que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia a vinda do Senhor não acontecerá a não ser que a apostasia venha antes. Repita, apostasia. Venha primeiro. Então, pouco antes da segunda vinda de Cristo, haverá uma grande apostasia, certo? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz: Ora, o Espírito afirma expressamente. Diga expressamente. Não, repita, expressamente. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostarão da fé. Olhe para mim, por favor. Se o Espírito Santo diz que alguns apostarão da fé, ele não está falando de uma fé falsa. Se você apostata da fé, quer dizer que você tem que estar na fé. Se eu, por exemplo, eu preguei no Hillsong semana passada em Sydney, Austrália, e eu parti de Los Angeles, e eu voei para Sydney, certo? Eu não poderia ter partido de Los Angeles se eu não estivesse antes em Los Angeles. Então o Espírito Santo diz, alguns apostarão da fé, então eles têm que estar na fé. Estão comigo? Certo, agora vamos para 2 Timóteo capítulo 4, veja o verso 3. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas segundo seus próprios desejos, diga próprios desejos. Por terem coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E a palavra fábula significa um discurso, invenção, falsidade, mito. Então não são apenas histórias, entenderam? Pode ser simplesmente uma falsidade. Estão acompanhando? Certo? Agora o que eu quero fazer é olhar os escritos de alguns dos pais da igreja primitiva. Eu estou falando de alguns caras que foram discipulados por João, por Paulo, por Pedro. E dos primeiros 300 anos da igreja, alguns foram discípulos diretos deles, outros passaram uma ou duas gerações. O primeiro que eu quero falar é Clemente de Roma. Na verdade, quando eu dei a vocês um versículo em que Paulo cita o livro da vida, quando Paulo diz Clemente, é desse cara que ele está falando, certo? Clemente diz, pratiquemos então a justiça para que possamos ser salvos até o fim. Clemente de Alexandria escreveu o seguinte, mesmo no caso de alguém que praticou as maiores boas obras na sua vida, mas no final mergulhou de cabeça na maldade, todas essas obras anteriores não têm nenhum proveito para ele, pois no clímax do drama abriu mão de sua porção. Tertuliano disse, alguns pensam que Deus está obrigado a entregar até mesmo aos indignos aquilo que ele prometeu dar, assim transformam liberdade em escravidão, pois não é verdade que muitos no final decaem da graça. Este dom não é retirado de muitos. Orígenes disse o seguinte, um homem pode possuir uma justiça adquirida, da qual é possível que ele venha a se desviar. Ireneu disse, aqueles que não lhe obedecem, sendo deserdados por ele, deixaram de ser seus filhos. Bem, muita gente me diz, quando eu falo disso, eles dizem, John, você é arminiano. Eu rio e digo, não, eu sou cristão. Este é um termo, e o dicionário dá a definição, relacionado à teologia de Jacobus Arminius e dos seus seguidores que rejeitaram as doutrinas calvinistas da predestinação e eleição e que creem que o livre-arbítrio do homem é compatível com a soberania de Deus. Jacobus Arminius nasceu em 1516 d.C. e sabe, gente, é muito tempo depois desses escritos que eu li aqui. Então você também vai chamá-los de arminianos? Vai chamar Clemente, Tertuliano, Orígenes e João e Pedro? Bem, eu fico muito triste quando ouço pessoas dizendo isso porque estão agindo como fariseus que congregavam ao redor de uma escola de pensamentos, ao invés da verdade. Jesus pregou a verdade, João Batista pregou a palavra de Deus, é por isso que falavam com autoridade. Não me importa o que o doutor fulano diz. Ouçam, eu estou aqui com a palavra de Deus, no que você quer crer? Estão comigo?
Bem, eu creio pessoalmente que esta é uma doutrina dentro da igreja que mais faz com que as pessoas se desviem. Eu lembro que meu próprio filho teve senso suficiente quando ele estava, eu acho que na 4ª ou 5ª série. O professor ensinava essa segurança eterna incondicional. E então meu filho, na 4ª série, olha para o professor e diz: "Peraí, você está dizendo que um cara que usa droga e dorme com a namorada ainda está salvo?" E o professor disse: "Ele perdeu seu testemunho, mas ainda está salvo." E até o meu pequeno filho na 4ª série olhou para mim e disse: "Pai, isso é ridículo!" Porque ele tinha senso suficiente para ler a Bíblia. Estão comigo? As pessoas ficam bastante preocupadas, você fala disso, elas ficam assustadas. Não precisa ficar assustado. Sabe por quê? Quem nesse mundo em sã consciência quer sair? Por que você ia querer sair desse relacionamento maravilhoso com Jesus? Não passa nem pela cabeça. Quer dizer, quem quer voltar para o mundo? Quer dizer, bem estranho. A Bíblia diz que alguns vão fazer isso. Mas ouçam, se você tem o coração em Deus, nunca. Quando você diz: "Jesus, eu te amo mais do que qualquer coisa ou qualquer pessoa", ouça, você não vai parar. Sabe por quê? Aqui vão boas notícias. Você está pronto para isso, vai te trazer conforto. Vai para Judas. Judas declara, depois de falar dos apóstatas, no versículo 20, "Vós, porém, amados", note que ele chama de amados, "edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos", repita, guardai-vos. Diga com empolgação, guardai-vos. "No amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna." Sabe o que te segura? Quando você se mantém no amor de Deus, você sabe que a sua volta pode ser a qualquer momento. O que aconteceu com o servo, ele disse: "Meu mestre demora a vir." Quando você vive com a consciência que Jesus pode voltar a qualquer momento, e você se mantém no amor de Deus, amando Ele, você é forte até o fim. Porque ouça o que Judas continua dizendo, são meus 2 versículos favoritos da Bíblia. "Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços." Ele escreve o livro inteiro sobre apóstatas e diz: "Àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços." Olhe para mim. Diga: "Meus amados, Jesus é poderoso para me guardar de tropeços." 1 Coríntios capítulo 1 diz: "Ele é poderoso para te manter forte até o fim, para que você seja encontrado inculpável no dia do Senhor Jesus Cristo." Amém? Ouçam, eu creio nisso. "Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar imaculados diante da sua glória com exultação." A Deus, nosso Salvador, o único que é sábio, seja a glória, majestade, domínio e poder, tanto agora quanto para sempre. Amém. Ele é poderoso para te guardar de tropeços e da apostasia. Pelo quê? Pelo seu poder. Amém? Vocês não têm nada a temer. Simplesmente se mantenham firmes no amor de Deus e esperem a segunda vinda. Amém? Aprenderam algo nessa hora? Vejo vocês na próxima. Coming up in the next hour, John defines the fear of the Lord, explains the consequences of not considering its importance, and shows how to seek the whole counsel of God in his teaching, The Foundation. Next in Hour 5 of Driven by Eternity.